Olá, pessoal, bom dia. Está entrando no ar o programa Pimenta Malagueta. O programa Pimenta Malagueta é um oferecimento do Movimento Verde Paracatu e também da Coferpan. E tem apresentação na Rádio Eldorado FM de Paracatu, 87.9, e também no canal do YouTube O Ativista Paracatu. Como eu disse, é um oferecimento do Movimento Verde da Coferpan e apresentado por mim, Antônio Vieira, Tonhão, e por Otacílio, meu amigo aqui de muitas décadas. E também tem como direção geral o Zusa do Paracatuzinho e o Alexandre, que é um dos gestores da Rádio Eldorado FM, beleza? Hoje a nossa conversa vai ser sobre cidades sustentáveis. Será que o povo sabe o que é isso? Cidade sustentável? E já que a gente vai falar sobre cidade sustentável, eu queria dedicar o programa nosso de hoje para aquele cientista chinês que desenvolveu a ideia de cidades esponjas, que morreu no acidente de avião no Brasil, dia 23 do mês de setembro. É um acidente aéreo lá no Pantanal. Bom, para início de nossa conversa, eu queria ver com vocês o seguinte. As cidades sustentáveis, Otacílio, ela tem como objetivo buscar o equilíbrio nas cidades, tanto em relação ao bem-estar da comunidade, como o meio ambiente equilibrado, né? Sendo que esse equilíbrio é para o bem de todos. E começando desde o pessoal de baixa renda, tendo uma vida melhorada, né? Porque os recursos de uma cidade, como de um país, são para todos, né? É um recurso que deve ser usado para o bem de todos. E a gente acompanha ao longo dos anos e ao longo dos tempos que nós não temos o equilíbrio necessário nas cidades para o bem-estar de todos. Bom dia, Otacílio. Bom dia, Tonhão. Bom dia, ouvintes da Rádio Eldorado FM. Vocês que nos assistem aí pelo YouTube. Tonhão, as cidades sustentáveis, elas integram uma série de fatores, de políticas, de ações, né, que visa melhorar a vida das pessoas, considerando vários fatores que a gente vai falar neles sobre durante esse programa aqui, para ajudar a comunidade a refletir sobre o que é sustentabilidade, mas especialmente pensando no bem comum. Não é possível você pensar em sustentabilidade sem os componentes social, econômico e ambiental, né? Então, uma cidade, para ela pensar que é um lugar bom de se viver, ela tem que considerar esses 3 componentes, tendo as pessoas, né, os seres humanos, em primeiro lugar, no quesito de avaliação do bem-estar. Mas, não menos importante, todos os outros fatores, especialmente o fator ambiental, está interligado, né, na questão do bem-estar das pessoas, no bem-estar do cidadão. E a gente tem visto, né, de acordo com os levantamentos das Nações Unidas, as cidades, hoje, que já tem mais de 55% da população nos territórios urbanos, a tendência é que até 2050, mais de 70% de toda a população vai estar no meio urbano. Então, é urgente a gente considerar o que é esse conceito de cidade sustentável, considerando que a maioria das pessoas vão estar vivendo nos aglomerados urbanos, né? Otacílio, o seguinte, eu tenho pensado muito em como se transformar uma cidade numa cidade sustentável. Aí tem a questão da habitação para quem precisa, tirar o pessoal da área de risco e dar para eles uma habitação mais decente, levar em conta a qualidade do transporte, o transporte para todos, o transporte de boa qualidade, confortável, que polui pouco, né? Desenvolver ações de mobilidade dentro das cidades para que essas cidades, as pessoas andem de bicicleta, andem a pé, tenham as calçadas decentes,
né? Temos aí também a questão das enchentes que ocorrem nas cidades, áreas de drenagem Área de risco, deficiente. né? Tem muitas cidades colocadas em área de risco. Essa questão de drenagem, eu fico observando aqui em Paracatu mesmo. Aqui nós temos algumas áreas de inundação que até alguns anos atrás não acontecia. O que ocorre? Pelo meu entendimento, não adianta desentupir bueiro, porque, na realidade, a gente são as redes entupidas. Por que as redes estão entupidas? Pergunto para o cidadão. Você sabe por quê? Aqui, ó, e na maioria das cidades, o pessoal transporta material da maneira que acha que é melhor, deposita material Na calçada, nas material de calçadas, construção. área pública, tem gente que coloca betoneira na rua, e aí a municipalidade, não é só aqui, mas aí afora, não toma providência, chove, leva isso para a rede pluvial, entope a rede pluvial e aí fala que tem que limpar bueiro. Mas você olha que você limpa o bueiro e o restante da rede que está toda entupida. Aqui em Paracatu mesmo, eu acredito que 80% da rede pluvial da cidade está toda entupida. Isso aí nós estamos falando só na questão da inundação. Só da drenagem, né? Na drenagem. E isso é importante, isso que você destacou aqui, porque hoje, em função de todas essas mudanças climáticas, a gente não tem mais aquele período de 30 dias de chuva, aquela chuva que é mansinha. A chuva vem de uma vez, às vezes chove 100 milímetros em uma única chuva, ou em 2 dias de chuva, o que acarreta todo esse transtorno aí, porque não tem para onde a água escoar, né? Sem considerar, por exemplo, que nós impermeabilizamos a cidade inteira. Você quase não vê canteiro hoje que não tem na cidade. As áreas arborizadas cada vez estão diminuindo. Então, a água cai no asfalto, ela ganha velocidade, volume, e a tendência é inundar rapidinho. Não é raro, toda a chuva a gente vê aqui na nossa rua principal, a nossa avenida aqui, descendo da rodoviária para cá, um rio ali, né, a céu aberto, que passa rapidinho, causa dano. Então, pensar as cidades é pensar como que nós vamos minimizar esses problemas, considerando que nós não podemos controlar a tempestade, né? Nós não damos conta. Mas o que nós vamos fazer para mitigar os problemas que são causados em função de toda essa água que cai de uma vez numa chuva aí, e que é recorrente. Cada ano que passa, nós estamos vendo as pancadas de chuva mais avolumadas. Então, pensar a cidade sustentável, nós temos que diagnosticar esses problemas, né, que nós estamos enfrentando e implementar soluções para mitigar os problemas causados pelas intempéries. Mas vai além disso, né, Tonhão? Você está falando do planejamento. Eu vejo o seguinte: o indutor dessa política, para a gente ter uma cidade sustentável, é uma cidade que vai trazer bem-estar para toda a coletividade, desde a pessoa mais humilde até os que têm melhores condições financeiras, que inclusive não deveria existir, né? Mas infelizmente existe. Mas o nosso meio, né? Mas o indutor disso é o poder público. O poder público é o quê? É o executivo, são os vereadores, que é o legislativo, e por exemplo, o Ministério Público, né? Isso eu estou falando nas cidades, não fomos nem para os estados a nível federal ainda não, né? Mas a drenagem, ela é uma questão que, se for tratada pensando na sustentabilidade, vai ter bem-estar para todo mundo, né? E, da mesma maneira, o transporte, da mesma maneira a segurança, porque nós vemos aí o que acontece em termos de desigualdade social. Essa desigualdade social também é falta de sustentabilidade. Então, isso causa a criminalidade, né? Você está numa situação de insegurança, de risco, né? Cada um tenta sobreviver como pode. Infelizmente, essa é a lei, quase que a lei da selva, né, que a gente vive hoje. Mas você tocou num ponto extremamente importante, que é a função do ente público. E quando a gente está falando de ente público, nós não estamos referindo a isso ou aquele liderança política, mas do ente público enquanto Estado, que tem a responsabilidade de
liderar esse processo de planejamento na cidade. É claro que não vai fazer isso sozinho, né? Toda a sociedade precisa estar envolvida, dando a sua contribuição, a sua parcela de contribuição no processo de planejamento da cidade. Mas precisa essencialmente de ser coordenada, liderada pelo poder público. E nós temos conversado muito sobre isso. Em 2011, nós tivemos um início muito importante de planejamento, que foi a Paracatu 2030, né? Um documento muito bem feito, elaborado em todas as instâncias da sociedade, pensando Paracatu até 2030. 2030 está bem ali de trás da serra, né? Falta 5 anos. E o que já foi feito? Né? A gente não viu nada sendo feito. A gente conhece o Paracatu 2030, só que o poder público, será que ele sabe que existe o Paracatu 2030? Porque o Paracatu 2030 ele foi discutido com toda a sociedade, traçando estratégias para em 2030 a gente ter uma cidade sustentável. E que foi um instrumento de planejamento, que precisa ser cada vez mais revisto, né, redirecionado, rediscutido, adequando de acordo com a realidade que nós estamos vivendo atual. Né? E uma outra questão, Tarcísio, já que a gente está falando de Paracatu 2030, eu lembro que em 1998 foi contratado um pessoal da Universidade Livre do Paraná para elaborar o plano diretor de Paracatu, 98. Nesse plano diretor, foi apontado um monte de ações que deveriam ser implementadas para a gente ter cidade sustentável, né? Não foi feito nada de lá para cá. Foi engavetado, as outras administrações que entraram, ninguém seguiu. Eu lembro muito bem, na época que eu participei desse trabalho que foi feito, que foi recomendado que não deveria ser incentivado o crescimento de Paracatu, além do Paracatuzinho ali, além da Cidade Nova, porque ali ia ter pressão sobre o Córrego Rico, sobre fontes de água. Conclusão, tem loteamentos ali agora, próximo ao aeroporto, que estão causando um impacto gigantesco na vereda, que é a nascente do córrego do Espírito Santo. Né? Então, isso aí é falta de planejamento, e esse pessoal que fez esse estudo na época, Tarcísio, era o pessoal da Universidade Livre do Paraná, que era uma equipe de urbanistas que trabalharam com Jaime Lerner, que na ocasião era de Curitiba, que é um exemplo hoje no Brasil de cidade. Prefeito e governador. Inclusive, Curitiba é uma das cidades brasileiras que é considerada o exemplo de cidade sustentável. Exatamente. Exatamente por isso. Pela ação do poder público, especialmente na questão do transporte coletivo. Exatamente. E aí você vê, a ideia de Paracatu crescer seria em direção a Belo Horizonte, o rumo ali da PRF, por ali, a cidade crescer para lá. Por quê? Porque, inclusive, ali não tem corpos d'água que poderiam ser utilizados para abastecer nossa cidade, que estão aonde? Está na região ali... Do Santa Isabel. Do Santa Isabel, aquela região. Inclusive, essa falta de planejamento levou, inclusive, aos chacreamentos rurais, né? Hoje, exatamente. Que estão... até deu uma parada, né? Parece que teve uma ação do Ministério Público que botou um freio, né? Mas, ainda assim, os que já estão instalados já são problemas a serem dirimidos, né, ao longo do tempo aí, porque com certeza tem impactos relevantes. E causa problema para a cidade com relação ao abastecimento público, né? Eu tive fazendo um estudo um tempo atrás aí, eu vistoriei todos os corpos d'água que estão aqui dentro do perímetro urbano e que são enterrados. E aí fui lá embaixo no Espírito Santo, que é onde junta toda a água dos corpos d'água que estão dentro da cidade e desce para o Córrego Rico afora, né? Onde o Espírito Santo encontra com o Córrego Rico. Visualmente, eu tentei fazer uma análise lá de quantidade de água que tem ali, mas não tive condições de fazer, porque eu ia fazer pessoalmente, não era através do poder público. Não consegui pelo custo mesmo. Mas, visualmente, eu entendo que ali, a água que chega naquele ponto, aquela água dá para abastecer Paracatu inteiro, porque nós temos várias fontes. Então, o que acontece? A cidade sustentável ela tem que pegar esses corpos d'água, recuperá-los, para que eles, além de melhorar a questão da umidade da cidade, né? É uma joia preciosa, um corpo d'água dentro da cidade. Sem dúvida. E traz o bem-estar para a sociedade.
Porque se você pensar, nós estamos debatendo aqui sobre cidades sustentáveis, os parâmetros. Se a gente pensar numa cidade sem água, sem área verde, sem espaço de recarga, de infiltração de água de chuva, nós estamos pensando numa cidade que cada vez aquece mais, né? Brasília hoje só tem um certo equilíbrio térmico em função dos lagos que foram construídos e planejados, né? Uhum. Então a água tem essa capacidade. E a gente precisa de pensar nisso. Nós temos aqui dentro da cidade, como você falou, águas subterrâneas que saem daqui do centro da cidade e caem em alguns cursos d'água, assim como a água da chuva, a água fluvial, que a gente precisa de ver como que planejamos para que ela não vá embora toda uma vez, causando estrago aí durante a chuva, né? Exatamente. Inclusive, eu estava conversando com você rapidamente, talvez o próximo programa a gente fale sobre cidade esponja, que é a ideia do cientista, né, e urbanista chinês que morreu acidentado aqui no Brasil. Então é o seguinte, Tarcísio, quando você fala também em cidade sustentável, a gente não pode esquecer da arborização da cidade. Por exemplo, o ideal mesmo para uma cidade igual Paracatu, pelo meu entendimento, seria 50 metros quadrados de vegetação para cada habitante. Aqui não tem nada de arborização. E quando você vai numa praça igual a Praça do Fórum, e mede a temperatura lá da Praça do Fórum, a hora que você vai na porta do fórum, dá quase 10 graus de diferença. E a umidade do ar é 10% a mais na praça. Então, o que a gente precisa realmente de pensar é o bem-estar. Quando você planta uma árvore, você causa bem-estar. Naquele ambiente, ali no microambiente, ele causa bem-estar. Tanto que é uma briga quando tem uma árvore, todo mundo quer estacionar debaixo, né? Pela sombra. Quando você vai entrar num veículo que está a pleno sol, é aí que você percebe o tanto que a temperatura embaixo de uma árvore ela é importante para a gente. Então, pensando nisso, a gente tem que planejar as nossas áreas verdes, os nossos parques lineares aqui na cidade, né? Não é possível a gente fazer uma cidade só de concreto, do jeito que nós estamos pretendendo desenvolver, considerando que a maioria das pessoas vão estar nos centros urbanos a curto prazo. Quando você fala em área verde, em parque, Tarcísio, eu fico analisando o seguinte, aqui nós temos o Parque dos Olhos d'Água ali abandonado, que já foi reformado 2 vezes. Nós temos o Parque do Açude abandonado, que é um açude onde foi a segunda fonte de água que abastecia a cidade. Olhos d'Água atrás da Copevap foi a primeira, né? Além de que nós temos outras áreas verdes, como ali o Parque Florestal, perto de Concessa, lá também, que está abandonado, virou uma tapera lá, né? Tudo abandonado, e tudo era estrutura que estava funcionando de boa. Estava tudo organizado e foi esquecido e largado pelo poder público. Além disso, nós temos os córregos, como Córrego Rico, Córrego Pobre e outros córregos aqui, igual o Córrego Baleeiro ali, né, na Vila Mariana, que se chama de grota, que acabou secando tudo, virando grota. Aquilo tem que ser urbanizado. Não é canalizado, não é urbanizado, para que aquilo ali sirva de área de lazer para a comunidade, aumente a umidade da cidade, né? O bem-estar para todos. Você faz a ciclagem do oxigênio, né? O que a gente emite aqui de dióxido de carbono com os veículos? Nós somos uma cidade pequena ainda. Então, as árvores têm essa capacidade de pegar o dióxido de carbono e transformar ele em oxigênio limpo, né, para a gente respirar. Então, pensar nisso é a gente pensar de maneira egoisticamente no nosso próprio bem-estar. Então, se a gente fosse pensar, e nós somos egoístas por natureza, a gente devia pensar que cada rua tinha que ter um espaço verde para minimizar a temperatura ali e purificar o ar daquela rua. Se a gente pensasse, ainda que egoisticamente, nós vamos defender que as cidades sustentáveis sejam cidades com muita árvore, conduzida, né, para não cair quando vier os ventos fortes, bem manejada, e não arrancar, como a gente tem visto aí, muito comum, né? Arrancar árvores centenárias aí e botar cimento, concreto no lugar. Tem um dado importante, Otacílio, uma árvore de 10 metros de copa, de roda, falando no diâmetro, né? Falando na roda, que o pessoal entender, uma árvore dessa, a frescura que ela traz para a gente equivale a 4 aparelhos de ar-condicionado ligados ao mesmo tempo, fora
que ela ajuda na purificação do na ar, purificação do ar, na infiltração de água no solo, na né? umidade. Na umidade, evita com isso enchente, né? Então, essas questões, eu acho que tem que ser levado em conta pelo poder público e a sociedade ela tem que ajudar a debater essas questões. A exigir o planejamento, né? Porque se a gente ficar cada um acomodado no seu canto, só vendo as coisas acontecer, também não resolve, né? A gente precisa cada um, de acordo com a sua condição, de falar, de propor, de ajudar, porque os princípios da sustentabilidade, ele pressupõe essa parceria entre a sociedade, os empresários, os espaços, os governos, né? Para a gente construir uma sociedade melhor para todos. Não é tarefa de um único ente, de uma única pessoa, mas cada um fizer uma parte, a gente vai construir uma cidade cada vez melhor. Né? Agora, Otacílio, eu sou muito crítico com relação à atuação do poder público, sabe? Porque o poder público, se ele não quiser escutar a sociedade, ele não escuta. E a gente não sabe uma fórmula para que isso ocorra. Né? Você convencer o prefeito da cidade, vereadores da cidade. Como é que você vai fazer isso? Aqui em Paracatu mesmo, eu estou falando Paracatu porque eu sou daqui, eu tenho que citar exemplo daqui. Aqui é a maior dificuldade a gente, da sociedade civil, conseguir conversar... Ter voz, né? Conseguir ter voz com o poder público, com o Ministério Público, com vereadores e com as próprias lideranças, presidentes das associações de bairro, que eles também não te escutam, não. Não sei se é porque fica receioso, porque de repente o povo da prefeitura vai ficar sabendo quem está conversando essas coisas com vocês e tal. Então não entra nessa história. Então não sei qual que seria a fórmula para a gente fazer a sociedade entender isso, porque muitas coisas dão para serem feitas com pouquíssimo custo financeiro. Por exemplo, um programa de arborização urbana é barato. Isso é barato. Isso aí é coisa... Ainda mais quem tem um viveiro aqui. Do IEF, nós temos viveiro aqui em Roça, que pode fornecer muda. Pode ter uma isenção de IPTU para quem tiver uma árvore frutífera no seu quintal, uma árvore na porta de sua casa. Isso aí tudo é questão de energia solar. Pode ter nas casas, pode ter incentivado nas casas. Você pode, a própria administração pública, todos os órgãos públicos podiam ter energia solar nesses prédios públicos. Estimular a população a deixar o carro em casa, caminhar um pouco mais, melhorar o transporte público para as pessoas terem a opção de deixar o veículo em casa e andar mais gente no único veículo para diminuir a emissão de dióxido de carbono, né? Mas, assim, você falou um negócio assim, eu não tenho receita, mas eu tenho algumas ideias que eu acho que a gente precisa começar a discutir. Porque é sabido que todo lugar que você envolve a comunidade na busca de soluções, elas saem muito mais criativa e mais barata. Quando as coisas são feitas de cima para baixo, a tendência, na grande maioria das vezes, é encarecer as obras e talvez não ficar contento, porque as pessoas que estão ali naquele meio precisam de dar a sua opinião. E eleger vereadores, deputados, senadores, diferentemente de ser aquele espaço, de você dar uma procuração para eles falar em seu nome, é alguém que vai estar disponível para ajudar a gente a pensar melhor. A gente não pode abrir mão da nossa opinião nos espaços. E, para isso, os conselhos, eles são fundamentais. Nós temos aqui em Paracatu vários conselhos, o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, inclusive, que teve um papel importantíssimo nos governos anteriores, a gente não está nem vendo ele atuar mais. Né? Conselho do Meio Ambiente Conselho do Meio Ambiente, né, o CODEMA. Então, são espaços que a comunidade participa, leva a sua opinião, e transformar esses conselhos como espaços deliberativos, como o Conselho de Saúde, são fundamentais para que a voz da comunidade seja ouvida. E quem está lá na direção, nos espaços de decisão, pega essas ideias, as melhores ideias, e transforma ela em programas e projetos. É para isso que o poder público está lá, né? Para gerir. Mas, Otacílio, quando você fala sobre os conselhos, vou contar para você uma história aqui que talvez você não saiba.
O Movimento Verde Paracatu hoje, ele representa o sudeste do Brasil no Conselho Nacional do Meio Ambiente. No Conselho Nacional do Meio Ambiente foi eleito pelas entidades do sudeste do Brasil. No entanto, o Movimento Verde Paracatu não tem assento no Conselho de Meio Ambiente Paracatu. Você vê como é que são as coisas. Então, por isso que eu falo com você, a dificuldade é muito grande. Então, a gente quer ajudar o município da gente, mas não tem como. A única coisa que a gente pode fazer atualmente, que eu vejo, é a gente falar, conversar com o povo, através do Instagram da gente, que é sério, você publicar alguma coisa, através do canal do YouTube, através desse programa do rádio, a gente mostrar que a gente quer ajudar. E não é só eu e você que queremos ajudar o nosso município. Não, tem muita gente que quer ajudar a nossa cidade, mas fica receiosa. Porque como que ela vai fazer? Ela só tem voz, ela não é escutada, não é ouvida. Mas também tem muitas iniciativas boas acontecendo por aí no anonimato, né? A gente sabe disso. Se a gente fosse pensar que todas as ações boas que acontecem no município não tivesse a ação, a participação de pessoas que a gente sabe que fazem, né, no seu dia a dia, que praticam, que plantam a sua árvore, a gente estaria fracassados, né? O que precisa, na verdade, e eu acho que esse é uma das grandes funções do poder público, é mobilizar todas essas forças que estão atuando aí para melhorar o município, para que a gente possa multiplicar essas ações pequenas que estão acontecendo. Vocês têm um papel importante, o Movimento Verde tem um papel importante ao longo da história de Paracatu. Quem conhece Paracatu nos últimos 30 anos, não tem jeito de saber que o Movimento Verde não existiu aqui pela ação do mover, né? Uhum. E muita coisa foi feita, assim como outras instituições, outras entidades, outras pessoas que têm. Agora, nós temos que ter esse espaço para a gente reunir essas pessoas, conversar, trocar ideias e fazer a cidade acontecer. Você está falando aí, Otacílio, do Movimento Verde. O Movimento Verde nasceu em 1987. Então, aí são 13, 38, vai para 40 anos de idade. Muita gente que está nos ouvindo nem nascido. Nem tinha nascido. A época que o Movimento Verde nasceu foi quando estava o garimpo no Córrego Rico, em Paracatu. Eu lembro que um dia minha mãe foi em casa, me buscou, falou assim, o pessoal tatado, vocês vão matar você aqui em Paracatu. Você tem que dar um jeito, você tem que ir lá para casa. Aí eu saí de noite com ela, fugido, fui para a casa dela. E, conclusão, hoje nós temos um córrego rico, contaminado por mercúrio, que é um poluente, nós até falamos no programa anterior sobre isso, um poluente seríssimo, que nós temos 1 tonelada deles, dá 0,40 no MG 188, e não pode se tomar banho na água do Córrego Rico, não tem peixe, não pode pescar, né? Não pode ter lazer ali, porque está todo contaminado e não pode nem mexer na areia e no sedimento. E na época que a gente fundou o Movimento Verde, que tinha como uma das lutas a defesa do Córrego Rico, está aí o resultado hoje. Não deram ouvido, mataram um grande, importante curso d'água, né? Matou no sentido de não serve para muita coisa hoje, né? Esse trecho aqui não serve. Lá para baixo ele ainda serve porque pega outros afluentes pelo caminho afora. Então, eu acho que essa é a grande questão que a gente precisa debater nesse momento. Nós estamos aí às vésperas da realização da Conferência do Clima, né, a 30ª Conferência do Clima, COP30, liderada pela ONU. Mais de 160 países já cadastraram para participar dessa discussão do clima aqui no Brasil, né, em novembro. E só é possível a gente mudar alguma coisa a partir da nossa realidade, da nossa comunidade. Não adianta a gente ir para Manaus debater o clima, as mudanças climáticas, se a gente não conseguir entender que se a gente não plantar uma árvore aqui, a gente não consegue diminuir a temperatura na nossa comunidade. Não estamos fazendo nada aqui, né? Então a gente precisa pensar isso, sabe? Aproveitar esse momento que o mundo todo está discutindo as questões ambientais para que a gente possa analisar o que a gente pode fazer para melhorar a nossa comunidade e transformar ela para que ela seja mais sustentável agora para frente, né? Já que até aqui
a gente conseguiu chegar, mas daqui para frente, como é que nós vamos chegar? E aí tem alguns aspectos que a gente precisa entender, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que estão falados ODS, né? Que são 17, e dentre eles é essa questão das cidades sustentáveis, que a gente precisa de envolver a comunidade. Então, esse é o momento da gente trabalhar esse tema, né, aqui na nossa cidade, criar os espaços de debate, de apresentação de ideias. Nós tivemos recentemente, agora, dia 30, a Conferência Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, que envolveu a agricultura familiar e as organizações da agricultura familiar, debatendo sobre desenvolvimento sustentável. E lá, nessa conferência, nós estamos terminando de compilar o relatório. As propostas que mais surgiram lá foi em relação às águas, né, da dificuldade, da necessidade da gente controlar a nossa ação para que a gente tenha água saudável em quantidade e qualidade, mas principalmente de acesso à água. Cada vez mais está sendo restrito, né, às populações rurais, principalmente as urbanas também. Aqui em Paracatu a gente tem um problema com água. Para a gente ter acesso à água. Mesmo não tem. Ter água de qualidade e em quantidade necessária para a gente desenvolver as nossas atividades diárias. Mas, principalmente, esse cuidado que a gente tem que ter com o meio, né? O meio ambiente. O meio ambiente parece ser uma questão subjetiva, mas ela é real. A gente precisa dela para a gente realizar todas as nossas atividades humanas. Respirar, alimentar, beber água. Isso são atividades que só é possível em função de ter um meio ambiente saudável, né? Então, se a gente não se preocupar com isso, quem é que vai? Vamos esperar os extraterrestres sair, chegar aqui para falar com a gente que a gente está errado, né? Ô, Tarcílio, hoje pela manhã, eu estava fazendo um estudo sobre o que a gente ia conversar com o pessoal aqui. Então, eu vi essa questão do transporte público, né? Que transporte público também se tem jeito de você fazer uma atividade aí que se torna mais sustentável a sua cidade, de que diminui a quantidade de transporte de carro, de automóvel comum, de ônibus e tal. Então, eu estava lembrando, quando eu era criança, isso há 60 anos atrás, ou menos até, 50, 40, o tanto de bicicleta que transitava em Paracatu. Hoje, você não vê bicicleta, rarissimamente você vê uma bicicleta. Naquela época, interessante, Otávio, que as bicicletas daqui, os governos eram tão diferenciados que as bicicletas daqui tinham placa. Tinha uma placa meio oval, assim, ó, com o número da bicicleta, Prefeitura de Paracatu. Identificando então, o veículo. Então, era interessante. Então, o que acontece? Aqui a gente não tem ciclovia, né? Não tem um lugar de trânsito adequado para bicicleta. Todo o trânsito da cidade é desordenado. Não adianta falar que o trânsito aqui é ordenado, que não é desordenado o trânsito. Aqui tem cidadãos que estacionam em áreas indevidas, inclusive na Avenida Olegário Maciel, ali naquelas áreas de desaceleração, para você retornar na avenida, aquelas áreas estão todas ocupadas por carro. Aí você vê quando a polícia tem alguma ação de guinchar veículo em área inadequada, de repente está 1 metro dentro de uma faixa ou da beirada, perto de uma garagem, e eles não tiram o pessoal dessas áreas de desaceleração da avenida. Então está tudo desordenado. Então isso aí é o que a gente diz de sustentabilidade para uma cidade, o bem-estar para todos. Por exemplo, hoje eu não atravesso em faixa aqui enquanto o sinal não abre para você. Não abre não bem, confia, né? E bem aberto. E não tem muito tempo para Paracatu é uma referência em faixa de pedestre, né? Isso aí, até o ano 2000, era referência. Referência em faixa de pedestre. Começou em Brasília, veio para aqui, e aqui era referência. Você chegava numa faixa, o veículo parava. Esse processo de educação ambiental, educação de relacionamento, nós perdemos isso. Eu lembro que, não muito tempo, né, a gente tinha coleta seletiva e fazia processo de educação ambiental nas escolas, instruindo os alunos a fazer a coleta seletiva em casa. Então, nós estamos perdendo isso, né? Não sei qual o caminho que nós precisamos retomar, mas
para trabalhar um processo educativo em relação ao trânsito. Aqui um dos poucos bairros que eu vejo com mobilidade para o pedestre fazer corrida e caminhada é aqui no Jockey, um bairro que foi construído recente, né? Lá, inclusive, tem faixas para caminhada, para ciclista, e mesmo assim os carros estacionam. Lá fala, não pode estacionar de tal hora até tal hora, mas você passa lá, à tarde principalmente, as pessoas têm que andar desviando os carros que estão estacionados no lugar que não deveria estar, que já é a faixa de mobilidade, né? Tarcísio, agora uma questão seguinte, eu gosto de ver essas questões e sou crítico. Por exemplo, quando você vê a estrutura de comunicação do município qualquer do Brasil, essa estrutura ela tem que estar exatamente para fazer o trabalho educativo, educação ambiental, educação patrimonial, educação do trânsito. Não. O que os municípios fazem? Eles usam esses recursos para divulgar os prefeitos, os vereadores, né, a publicidade para si própria. Autopromoção. Autopromoção. Então, isso aí são coisas que... Como que você vai mudar essa história? A gente, como eu falei com você, a gente não tem acesso a uma escola municipal para ir lá conversar com o pessoal, não. Vai você na escola municipal de Paracatu hoje falar, eu quero fazer uma palestra sobre meio ambiente aí para você ver. Você não tem porta aberta, né? Você não tem porta aberta. Então, essas questões que nós estamos pontuando aqui são só algumas das dificuldades que nós temos, porque tem muito mais coisa, né? Essa questão do trânsito que eu falei, arborização urbana, enchente, asfalto na cidade, enche-se de asfalto e a água não infiltra na rua, porque a rua ela tem que ser também uma captadora de água de chuva para ela infiltrar. Tem que filtrar no solo. Tem a questão das redes pluviais, né? Tem a questão da comunicação do município, que tem que ser para formar o povo, induzir o povo a ter uma vida diferenciada. E é por isso que o planejamento é fundamental, né? Você fazer os estudos da nossa, diagnosticar a nossa realidade, apontar os caminhos mais corretos, né? As formas de ação mais corretas, para que a gente possa ir aos poucos alterando essa realidade, né? Porque nós estamos vivenciando, cada dia que passa, maiores problemas com crise climática, né? E isso tudo é em função da ação humana. Todos os problemas que nós estamos vivendo hoje no clima é em função da nossa ação. Então, nós temos que fazer o caminho de volta, se a gente quiser continuar aqui nesse planeta. Tarcísio, essa questão do planejamento ela é fundamental, essa questão. Por exemplo, a gente já falou aqui sobre uso e ocupação do solo da cidade. Aqui, com isso, nós, se limparmos os córregos que estão canalizados em Paracatu, nós vamos ter água para a cidade lá no Espírito Santo, né? Nem buscar no Santa Isabel. E, da mesma maneira, você pode mostrar o exemplo de São Paulo. São Paulo, por exemplo, agora eles estão sem água em São Paulo, na parte da cidade. No entanto, você tem 2 rios monstruosos atravessando a cidade. Mortos. São Paulo morto, está lá, que é o Rio Pinheiros e o Tietê. Então, são questões inaceitáveis, né? É lógico que se você quiser, por exemplo, ter uma reserva de água dentro da cidade, eu conversei com você anteriormente que eu tenho uma ideia de que podia, do córrego pobre aqui, fazer mais 2 açudes pequenos ali, um por cima da 040 e um mais para baixo, para diminuir o impacto da água que está descendo no córrego rico, que para mim esse ano vai ser pior do que do ano passado, né? Pior, porque não tem planejamento, não se leva em conta essa questão da drenagem, a construção dos bairros onde tem o Sara Kubitschek, do outro bairro lá próximo, é o caos, porque ali impermeabilizou o solo, era a área de nascente do córrego rico, essa água agora está sendo toda canalizada para dentro do córrego rico, é por isso que chega lá embaixo. O Santana, todo ano tem aquela tragédia lá. A água transborda, porque o volume vai aumentando e não tem para onde ir, né? Tem que transbordar. As casas estão tudo dentro dos rios, né?
dentro dos córregos. Agora, as ações, Tonho, eu acho que além das ações que o poder público precisa fazer de planejamento e de ações concretas, nós também precisamos de pensar, enquanto cidadão, o que a gente pode fazer no dia a dia também para minimizar, né, todos esses efeitos aí. Você falou uma coisa importante aqui no início, que é do uso da energia fotovoltaica. Se a gente, cada um, conseguisse produzir a sua própria energia para usar, ainda que fosse durante o dia, a energia fotovoltaica, você já minimizaria fazer novos barramentos, novas hidrelétricas para aumentar a energia, né? A água, se a gente criar instrumentos simples de utilização de água da chuva para lavar a calçada, para molhar a planta, para botar no vaso sanitário, você já tiraria a pressão do poder público de servir água tratada para esses fins, né? Então, a gente usa tratada pela Copasa para botar no vaso, para molhar a planta, lavar a calçada. Então, se a gente tiver essas iniciativas de fazer a captação de água de chuva, nós vamos ter, pelo menos em determinado momento, ações importantes que vão ajudar a minimizar os impactos, né? Plantar uma árvore na sua calçada, e são ações que não tem nada que impede você de fazer isso. Quintal, né? No quintal. Todo mundo concreta o quintal, mas se você tiver deixar uma pequena área no quintal, ali ao redor do muro, para a água infiltrar, para fazer uma plantação ali, ainda que for os chás para você usar, você está ajudando a contribuir com a infiltração da água no solo, que é fundamental, ela ir para o lençol freático também. Você vai construir uma casa, beleza. Quando você contratar um engenheiro para fazer a planta, você fala assim, eu quero um trecho ali, que aquilo ali é meu quintal para mim ter minha árvore, né? Isso tem que ser levado em conta. Agora, Tarcísio, já que o tempo nosso aqui já voou, você falou aí que cada um pode fazer a sua parte. Aquela história, colocar o lixo. Bom, não sei se a municipalidade coleta na hora certa, né? Mas colocar o lixo na hora certa, na porta de casa, não jogar lixo. Diminuir o lixo, né? Diminuir a quantidade. Você usar produtos que não requer, que não deixa tanto lixo, né? Evitar de carregar aquele tanto de sacolinha e soltar aí para ir para o aterro sanitário. Tarcísio, eu conheço lugar no Córrego Rico aqui que tem montanha de lixo, tem 100 caminhão de lixo entulho dentro do Córrego Rico. Entendeu? Quase no centro da cidade, né? E saíram da onde, né? Entendeu? Então, o cidadão, são questões que o cidadão tem que levar em conta, né? Uma questão também que eu queria comentar com você, Tarcísio, é o seguinte, Paracatu hoje, uma das questões que mais me preocupa é a área de risco, o pessoal que mora em área de risco. Aqui hoje, eu sou especialista em gestão de cidade e planejamento urbano, além de educação ambiental, gestão ambiental, essas coisas. Paracatu hoje não tem menos de 3 mil residências em área de risco. Não tem. E aí, o que acontece? O poder público tinha que estar atento com relação a isso. Mas a minha preocupação é tão grande que o próprio Ministério Público, hoje de Paracatu, está construindo uma creche numa área de risco no Arraial da Angola, ao lado, na margem esquerda do Córrego Rico, bem na beira da margem esquerda do Córrego Rico. No caso, seria o município. O município. E as casas vizinhas dessa creche, todas estão em área de risco e todas inundam. Quando chove muito. Ano passado, inclusive, né, não sei se você lembra, nós tivemos em um único, em 24 horas aqui, uma chuva de 100 milímetros que causou problemas seríssimos, né, no Córrego Rico ali, inclusive com inundação de casas, né? Nós tivemos no ano passado 2 decretos de emergência climática, um por excesso de chuva, outro por falta de chuva no mesmo ano. Então está tão descontrolado que se a gente não pensar nas consequências e mitigar os problemas, né? Porque isso é ação de mitigação, você está falando que tem área de risco, e o que é um risco? O risco é que você está ali hoje e pode estar tranquilo, amanhã pode acontecer um desastre. Então tem que ser planejado, tem que ser evitado, né? Acontecer um sinistro ali numa situação dessa. Então é urgente a gente conseguir sensibilizar e mobilizar quem está na administração a olhar para esse lado, né, dessas áreas que estão aí precisando de uma atenção especial e planejar.
Sabe, não vai tirar ninguém de lá. A gente sabe o quanto é difícil a pessoa que mora em determinada região, uma vida toda, ser retirada dali. Mas o poder público tem a capacidade, a defesa civil, né, de analisar e ver os reais riscos, de risco à vida, inclusive, que está sendo ali exposto em função daquele local. Você falou, eu tá, de defesa civil. Mas defesa civil, ela existe não é só para acudir o povo na hora que começa a cair barranco em cima de casa, nessa hora não, hora que tem deslizamento, não. Ela tem que trabalhar no decorrer do ano, alertando a administração, olha, na prevenção. Na prevenção. Tem que olhar isso, aquilo, fulano de tal tá com a casa ali que vai cair, e não tem, vai cair mesmo. Então, essas questões é o que a gente fala de sustentabilidade para uma cidade e agora. A grande pergunta é, por exemplo, qual a medida que foi tomada para não ocorrer os danos que ocorreu no ano passado com a chuva de 100 milímetros? O que foi feito de fato? Porque se não fez nada, vai acontecer de novo. Né? Vai acontecer de novo. Essa é a tendência. Aí que falta a prevenção, né? A prevenção. Pois é, Otacílio, o papo nosso tá bom, mas já está na hora da gente despedir da turma, né? Agradecer a nossa Rádio Eldorado FM, né? Agradecer o Movimento Verde pela presteza de estar oferecendo esse programa para a comunidade, a cooperativa também, Coperfan, e agradecer o Zusa, né? O Zusa, mas o Alexandre, da rádio. Toda da direção da rádio. Da direção da rádio. É importante dizer que a rádio comunitária que está com alcance muito bom, porque ela vai. O objetivo dela é exatamente informar a comunidade, né? A rádio comunitária tem essa função, de levar todos os assuntos inerentes ao interesse da comunidade e de ouvir a comunidade né, nos seus problemas, né? E você também pode assistir esse programa pelo canal do YouTube, que é o Ativista Paracatu, e todos os sábados, 9 horas da manhã, a gente vai estar aqui apresentando para vocês mais informações, esse bate-papo. O Tacílio é um companheiro de muitos anos que é articulado também, não é bobo, né? Não nasceu ontem, tem muita experiência de vida, e talvez semana que vem, Tacílio, eu estava falando com você, a gente talvez vai falar sobre Cidade Esponja. Nesse meio tempo, a comunidade vai pesquisando aí o que é Cidade Esponja, que vai ver que ela é mais ou menos o complemento do que nós estamos falando aqui, inclusive com relação às inundações, enchentes Exatamente. que ocorrem, né? Tem muitas iniciativas exitosas, né? Aí, mundo afora. Tem no Brasil também algumas iniciativas boas, né? Nós temos umas 30 cidades no Brasil que são referência. Exatamente. Hoje, então a gente precisa pegar os bons exemplos e adequá-los à nossa realidade e fazer funcionar. Já está pronto, né? É só a gente aplicar. Mas eu acho que não precisa nem de buscar fora muito longe, exemplos, né? Não, sabe? Porque a gente tem noção, a sociedade tem noção, tem que debater com o povo o que o povo acha que tem que ser feito, porque o povo não é bobo e sabe muito bem o que precisa. Às vezes ele fica canhado, calado, né? Mas... eu acho que em breve nós vamos criar um canal aqui no programa para a gente ouvir a comunidade também, né? O programa nosso está começando e, com certeza, o objetivo é exatamente levar o que a gente já conhece e o que a gente pesquisa de informação importante, mas também ouvir. A nossa vida toda, né, Tom, foi aqui trabalhando para a gente tentar melhorar o nosso lugar, né? Nós estamos aqui em função de prestar serviço à comunidade e ajudar a construir uma Paracatu cada vez melhor para todos nós. Essa é a nossa função. É isso aí. Muito obrigado, Tacílio. Muito obrigado a todos. Um abraço. Até a próxima. Até o próximo programa. Fique com Deus. Até mais. Gostou do papo? Foi quase 2 horas? 1 hora. 49 minutos. Tem uns... só... Deixa eu ver. Ficou aí de onde vocês estão? Aí só faz uma posinha pra foto pra cá do vídeo. Isso. Pode encostar aí de como vocês quiserem. Beleza. Aí você, como é que você vai fazer?